Boa noite. O Roda Viva de hoje traz um artista popular para o centro da nossa conversa. Ney Matogrosso faz sucesso desde o primeiro acorde, muitos anos atrás. E olha que ele nem se considera cantor, diz que é apenas um ator que canta. Seu primeiro disco, com a banda Secos e Molhados, vendeu quase 1 milhão de cópias. Depois disso, Ney de Souza Pereira, um leonino nascido no Mato Grosso, gravou mais de 300 músicas, criando alguns clássicos inesquecíveis da MPB. Educado e desbocado, sério e irreverente, sóbrio na vida e escandaloso no palco, Ney criou uma personagem sensual, com figurinos que mostram mais do que escondem e revelam sempre um cara talentoso que não tem vergonha de ser feliz. Nas paradas de sucesso, Ney já foi bandido, sujeito estranho, homem com H, pescador de pérolas, vagabundo, mas rejeita rótulos e sempre obedeceu, acima de tudo e de todos, a si mesmo. Para entrevistar Ney Matogrosso, estão comigo hoje Patrícia Palumbo, jornalista, apresentadora do programa Vozes do Brasil, da Rádio Eldorado e do programa instrumental Sesc Brasil, da Sesc TV. E Júlio Maria, editor do Caderno 2, Mais Música, do jornal O Estado de São Paulo. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Estão conosco também as cores e as pinceladas do nosso cartunista Paulo Caruso. Ô Ney, muito obrigada por ter vindo. Prazer, Marília. Ô Ney, você sabe que pesquisando para fazer essa entrevista, eu li uma entrevista sua de 30 anos atrás em que você diz literalmente: não quero ficar nisso a vida inteira, fazendo show até os 70, que nem o Frank Sinatra. Meu desgaste é grande e eu não aguentaria. Pera, não falei nada ainda. Tá. Pelas minhas contas, com todo respeito, você está há meses de abandonar a carreira. E olha que o Sinatra nem chegou aos 70 com esse corpinho de 30 que você tá, hein? Olha, Marília, nessa época eu acreditava nisso, eu acreditava no desgaste do tempo, acreditei no que disseram, que aquela voz que eu tinha não se manteria, que no máximo eu chegaria com ela até os 40. Acreditei nisso tudo. E aí eu fui vivendo minha vida, fui fazendo, fui trabalhando, entendi que não existe esse limite. É um limite, haverá esse limite, né? Mas ainda não. Você percebe alguma coisa no seu rendimento? Não, absolutamente. Meu rendimento é o mesmo. Me canso como eu me cansava, porque você sabe que eu sempre usei meu corpo com muita intensidade, assim. Agora, noto diferenças no aparelhinho, né? Mas não a plateia não. A plateia continua lá os gritos, gostoso, tesão, não sei o quê. Olha, eu não considero, tá? Eu não levo para casa. Eu acho que sim. Eu acho que é isso que ajuda a manter também. Você não pensa? O quê? Eu acho que esse tipo de estímulo, esta coisa mesmo, essa devolução, vamos dizer, erótica que você tem da plateia, deve dar um alimento qualquer aí. Olha, Marília, o alimento é meu particular. Isso que acontece, eu acho que muitas vezes estão falando isso para fazer graça, sabe? Claro, alguém acredita. Como é que falam coisas até mais audaciosas, né? Então, como você disse que você disse numa entrevista que se não quiser saber, não me pergunte. Sim. Eu pergunto, o que eles gritam? Olha, não sei se eu vou me lembrar, porque eles criam adjetivos assim. Por exemplo. E são homens e mulheres gritando? Homens e mulheres, Bom, te amo é uma coisa que eu ouço de homens e de mulheres. Gostoso é uma coisa que eu ouço de homens e de mulheres. Essas são as publicadas. Essas são as... Não, mas todas são publicadas, não tem nada que não possa. Sim, fazem convites, eventualmente. Fazem convite, vai não sei para vir na minha casa, quer não sei o que, vem fazer isso na minha casa. Você já foi alguma vez? Não. Em alguma época você chegou a se relacionar com plateia? Não. Estou dizendo relacionar mesmo. Não, de sair e encontrar, não. Voltar esse assunto dos 70 anos, quer dizer, aos 70 anos é raro uma pessoa continuar fazendo sucesso em qualquer profissão. Em geral, as pessoas se acomodam, elas se adaptam, né, e vão, sei lá,
diminui a atividade, diminui o ritmo. Eu queria saber, e você acha que é um exemplo bom para todos os brasileiros que estão ali, que estão chegando na cidade e que acham que vão morrer em seguida. Não, você está mostrando tudo isso. Eu queria entender o seguinte, para você, efetivamente, o que a idade pesa? Aonde que ela mudou para você? Eu vou te dizer aonde ela mudou para mim. Eu tenho uma saúde muito boa. Eu acabei de fazer um check-up assim, estratosférico, que eu nunca podia imaginar que houvesse isso. A única coisa que deu alterada no meu organismo foi meu colesterol. Então, isso está subindo, 211. Então, isso me dá uma base para eu fazer tudo o que eu faço, porque se eu tenho saúde, né? Se eu tenho saúde, eu tô. Então, mas eu me cuido, eu faço ginástica todo dia, eu como pouco porque eu gosto de comer pouco. Eu não é... E sempre comeu pouco? Sempre comi pouco. E a voz, né? A gente entende que a voz, a gente aprende que a voz, ela, com a idade, ela vai baixando alguns tons. A sua não mudou. No seu caso... Não, então tá, então vamos lá. Eu acho o seguinte, como eu comecei com uma voz extremamente aguda, né? Que era Era castrate a tua voz, não é? Não, contratenor. Né? Mas era quase castrate. Então, mas aquilo era natural, Era você, não era era você. forçado. Né? Eu não fazia nenhum esforço para aquilo. Então, o tempo foi me dando... Agora, nesse momento que eu cantava muito agudo, eu não tinha nem médios nem graves, que eu achava uma deficiência. Né? Então, o tempo foi me trazendo médios e graves e eu não perdi os agudos. Então, eu acho que hoje a minha voz é mais completa, sabe? Claro que eu perdi aquele timbre de vidro, aquele brilho lá, aquela coisa de vidro da voz, aquilo não é mais. Mas se eu precisar chegar naquela nota, eu chego, só que com a voz encorpada. Minha voz agora tem corpo, que eu prefiro. Mas isso é característica do contratenor? Não. Isso, eu faço questão de cantar todas no mesmo tom. Não é tecnicamente falando, isso é uma característica do contratenor, você ter essa extensão toda, não é? De Isso voz. é uma característica do contratenor. Agora, eu pensei que com o tempo eu fosse perder E ao contrário, você acabou pegando mais adquirindo coisas. médios e graves. Por que é que você esperou tanto tempo para cantar? Você só começa a cantar aos 30 anos de idade, não é isso? Foi. Por quê? Porque a tua vontade de ser ator, Eu- que aliás você voltou a ser, a tua vontade de ser ator era maior do que de cantar? O que eu buscava na vida era, o que eu batalhava, o que eu pretendia, o que eu sonhava ser era ator. Cheguei a ensaiar uma peça em Brasília, em 1964, que era a Invasão do Dias Gomes, prestes a estrear no teatro. Veio o golpe militar e Dias Gomes foi banido e tudo dele nada podia ser montado. Então eu tive assim uma primeira frustração logo de cara, né? Em seguida eu fui convidado para cantar, mas eu cantava, mas eu achava que o fato de eu cantar era útil ao ator, né? Que eu sempre imaginei isso, que ator tinha que cantar, tinha que cantava dançar. onde? Eu cantava num coral em Brasília, eu morava em Brasília, eu cantava num coral. E aí um amigo meu, que era compositor, iam fazer um show para universitários de Minas Gerais, na Universidade de Brasília. E ele sabia que eu cantava, ele me perguntou, você não quer cantar música popular? Eu disse, eu sempre gostei de desafios, assim, eu disse sim, porque eu só cantava música de coral, que era música, outro tipo de coisa. Erudita. Né? Erudita, E aí eu fui, eu morava na casa da professora de canto, do coral, e aí ele foi à casa dela para nós ensaiarmos, e um dia ela chegou, eu estava ensaiando música popular brasileira, e ela, quando ele foi embora, disse assim, você não se respeita. Porque havia, hoje em dia muito menos, né? A música popular e a clássica se misturam, mas naquela época não se misturavam mesmo. E ela tinha uma grande ilusão de eu me transformar num cantor lírico, mas não era a minha intenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você, delicada, mas real, mais que nunca. A sua voz provocou bullying contra você quando você era pequeno? Agora bullying é a palavra da hora. Sim, porque quando eu era criança eu falava fininho.
Eu falava fininho. E na adolescência falava também? Não, na adolescência eu não falava fino. Na adolescência ficou aquela coisa, uma hora fino, uma hora mais grosso. Mudou a voz da adolescência? Normal, né? Mas você vê, a minha voz falando é assim, eu não tenho uma voz fina. Mas toda vez que eu abria a minha boca para cantar, minha voz, eu via que eu ia muito longe. Naturalmente? Naturalmente, sem nenhum esforço. Isso te assustava, né, de alguma maneira? Teve um E eu primeiro achava que era um susto, assim, com a defeito. sua voz? Eu achava que era um defeito. Eu achava que eu tinha voz de mulher, que isso era um defeito. E as crianças deviam... Sim, pegavam no meu pé. Muito interessantemente, anos depois, o que era um defeito para mim se transformou no que no que me fez A ser. diferença, né? Falando Me ainda sobre transformou quando você começou a cantar, é verdade aquela história do convite, que você estava morando com Lula e Lucina, fazendo artesanato, meio que no quintal da casa delas, e aí que pintou o convite para os Secos e Molhados? Sim, foi meio uma coisa por acaso? Eu não assim? morava com elas, mas a Luli morava em Santa Teresa numa casa. Eu fazia artesanato, eu era hippie, todos sabem, né, que eu fui hippie por convicção. Eu acreditava que aquilo apontava para uma outra direção para a humanidade, né? E no que você acreditava exatamente? Eu O que o hippie acreditava? Eu acreditava na solidariedade, eu acreditava no amor entre as pessoas e que a guerra fora do nosso mundo e que ninguém perguntava o sobrenome. Você chegava num lugar, na minha casa, você passava, você entrava, você comia, eu não perguntava seu sobrenome, isso não me interessava. Da mesma maneira, eu era recebido em todos os lugares. Durou quanto tempo? Eu fiquei alguns anos assim, eu abandonei tudo, eu abandonei Você tudo. abandonou o que você fazia para ser rico, vamos dizer assim? Eu abandonei o serviço público. Você era funcionário público? Eu funcionário público no Você Brasil. abandonou o serviço público e abandonou uma Minha família, porque família. seu pai era militar e eu Sim, imagino sim. que tivesse a cabeça de um militar. Sim. Eu não terminei de te responder. Não, mas estamos chegando lá, porque você estava daí para ser hippie, abandonar tudo, fazer artesanato. E aí fiquei fazendo artesanato e na casa da Luli eu trabalhava com couro, mas eu trabalhava com couro de outra maneira. Eu pegava o couro, eu usava alguns vernizes, algumas colas, eu transformava o couro quase em vidro e fazia bijuterias, anéis, pulseiras e vendia muito, as pessoas gostavam daquilo, né? E aí na casa da Luli tinha um quintal de terra onde eu podia sujar, né? Aquilo podia cair no chão e a Luli dava aula de violão. E a Luli era a única pessoa que me ouvia cantar, porque eu não tinha coragem de cantar, né? E aí, quando não tinha um aluno, ela me chamava e dizia assim, vem para cá. E ela tirava os tons, que eram tons estranhíssimos para tocar num violão, né? E então, tudo bem. Aí ela veio para São Paulo, que o marido dela era fotógrafo de cinema, fazer um filme do Roberto Carlos, O Diamante Cor-de-Rosa. Ela conheceu o João Ricardo, compuseram o Vira, o Fala e algumas músicas. E ela me disse o seguinte, ela chegou no Rio de Janeiro e me disse assim, olha Ney, eles estão querendo formar um grupo, um trio, mas não querem botar uma mulher. Eles querem um homem de voz aguda. E eu disse para eles que eu conheço o homem de voz aguda que eles precisam. Ele foi ao Rio de Janeiro me conhecer, eu cantei lá o que eu cantava, aí ele me convidou. Qual foi a primeira música que você cantou para eles ouvirem, você lembra? Para eles ouvirem eu não lembro. Não lembro. Eu lembro qual foi a primeira música que eu cantei no festival para os universitários. Qual? Só tinha que ser para você. Só tinha que ser para você. Com você. Ney, agora, a essa altura, você já passou por algumas repressões na vida, né? Quer dizer, você começou, a Marília perguntou sobre a sua relação com o pai, que já foi bastante conturbada, você saiu de casa por... Na porrada, saí. Como assim? Saiu na porrada? Saí na porrada com ele. Você saiu na porrada com ele e saiu de casa. Porque ele me tratava como um escravozinho dele, né? Você era filho único? Não, somos 3 homens e 2 mulheres, e eu era o único que ele perseguia. Por que você acha que ele depois, mais tarde, eu entendi tudo. E depois, mais tarde, tem uma história bonita que eu li a seu respeito. Sim. Então, Você foi o único então? filho que ele beijou no rosto. Sim, que nos beijamos até o fim da vida dele. Ele percebia em mim uma coisa diferente. Eu nasci artista, eu nasci com uma sensibilidade artística. Ele percebia isso, ele era militar. Isso ele estranhava.